Queridos, vamos iniciar uma nova série de mensagens. Nós iremos conversar sobre essa série, esses 3 domingos de abril, para o mês de maio, começarmos a falar sobre apenas a nossa família. Mês retrasado, a gente conversou sobre uma série, A Vida dos Outros. O que nós conversamos foi sobre entender a importância que nós temos na vida de outras pessoas. O quanto que nós temos que buscar a Deus, depender de Deus, nos relacionar com Deus, para que nós possamos abençoar outras pessoas. Mas o que nós queremos nesta série de mensagens é virar um pouco o foco. Agora não mais pensar de como nós iremos cuidar da vida dos outros, mas agora nós iremos colocar do outro lado, entender a importância que os outros têm na nossa vida, a importância que outras pessoas têm na vida da gente. 2 coisas, só acender a luz de trás aqui, de baixo, que está dessa lateral, e o ar está piscando. Não, desculpa, eu achei que ele estava desligando sozinho, agora o controle engana a gente. Aí, não, já vai pegar no tranco. Mas vamos lá. Então, a intenção dessa mensagem é literalmente a gente aprender a olhar da outra forma, não mais a importância que temos na vida do outro, mas entender que o outro é fundamental na nossa vida, o quanto que o outro é importante na vida de cada um de nós. A maior parte de nós, se nos perguntasse qual é o maior medo que nós temos na vida, principalmente nos últimos dias da nossa vida, certeza que muitos irão dizer, a solidão, ficarmos sozinhos. Mas parece que ao longo da vida o que nós mais fazemos é bloquear pessoas na nossa vida, é tentar afastar pessoas ou não permiti-las fazer parte da nossa caminhada. Mesmo que o nosso maior medo é ficar sozinhos, mas o tempo todo nós queremos nos afastar ou impedir pessoas de fazerem parte da nossa vida. E o objetivo desta série de mensagens é exatamente mostrar isso. O quanto que é importante na nossa vida, a vida de outras pessoas. O relacionamento interpessoal é a forma como interagimos com as pessoas ao nosso redor. Amigos, colegas de trabalho, familiares, ou seja, as diversas interações que podem acontecer baseadas em sentimentos, emoções e tipos de relacionamentos que temos como um núcleo de pessoas que nos cercam em nosso dia a dia. De maneira bem simples, os nossos relacionamentos podem ser pessoal, profissional, contexto que a gente vive, virtual ou circunstancial. O tempo todo nós temos essa interação com pessoas, nós estamos nos relacionando com pessoas, algumas de maneira mais íntima, mais pessoal, na nossa convivência diária, outras apenas talvez na nossa profissão, algumas em momentos circunstanciais da vida, ou a maior parte dos nossos relacionamentos hoje, que são os virtuais, aonde nós convivemos com pessoas apenas conectadas com elas. Mas presta atenção nisso, a importância desses relacionamentos. Em cada momento da vida, a forma de nos relacionarmos é alterada. Família, amigos, colegas de trabalho. Então, quando a gente percebe que no dia a dia, o quanto que nós somos diferentes em diferentes ambientes, a maneira que nós alteramos a forma de nos relacionar. Este é um sinal importante, pois compreendemos que todos são fundamentais em seus contextos. Quando nós percebemos, no ambiente familiar, nós temos nossos costumes, o nosso jeitão de lidar um com o outro. No trabalho, nós temos a forma profissional de conversar, de tratar um ao outro. Então, em cada ambiente, nós percebemos a diferença que nós temos. Mas esse é um sinal importante para entender que cada um deles, no seu determinado contexto, é importante para a gente. Só para você entender isso, quem é mais importante na sua vida? O seu irmão, ou a sua irmã, ou um vizinho? Não precisa responder não, só pensa aí. Quem é mais importante na sua vida? Um vizinho que você tem, ou o seu irmão, ou uma irmã? Obviamente que nós iríamos dizer, o mais importante é meu irmão, é minha irmã. Aí a gente percebe o contexto e a circunstância para a gente entender a importância das pessoas na nossa vida. Olha o que diz Provérbios 27:10. Mais vale o vizinho perto do que o irmão longe. Mais importante para nós é um vizinho do lado do que nosso irmão que está longe.
no momento de socorro, de desespero, no momento que nós precisamos de uma ajuda imediata. Não adianta ter o melhor irmão super-homem morando nos Estados Unidos. Nós precisamos de um vizinho que possa se aproximar e atender e cuidar da gente. E aí nós percebemos o quanto que é importante compreender que em todos os contextos da nossa vida, os relacionamentos são fundamentais, são importantes. Quando a gente olha a trajetória do apóstolo Paulo, nós percebemos como que Paulo dava importância aos seus companheiros, aqueles que caminhavam ao longo da vida com ele. O tempo todo o apóstolo Paulo, nas suas cartas, ele cita os amigos próximos, ele cita as pessoas importantes, as pessoas que foram fundamentais na sua caminhada. 2 exemplos: o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recriou, e não se envergonhou das minhas cadeias. Esse termo recriou é restaurar o espírito, recobrar a respiração, tomar ar, esfriar, reviver, recuperar-se, dar ânimo. O apóstolo Paulo, numa circunstância de prisão, Onesíforo era alguém que o aproximava, que visitava, mas o tempo todo trazia um novo fôlego de vida para ele. Era o despertar de um ânimo. É aquele momento de que o apóstolo Paulo estava cabisbaixo, entristecido, angustiado. Ele recebia Onesíforo e esse homem alegrava o seu coração. Esse homem dava a ele uma nova esperança. O reverendo Hernandes diz que provavelmente Onesíforo era um bom contador de anedotas, era um bom contador de histórias. É aquele que mesmo que você esteja no pior dia, ele consegue tirar um sorriso de você. É aquele que por mais que as coisas estejam ruins, ele se aproxima, conversa com a gente e o nosso coração fica leve. Mas ele continua, por exemplo, em Romanos 16, ele diz: saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Ele reconhece a importância de alguém que arriscou a sua própria vida para proteger a vida do apóstolo Paulo, ou seja, gratidão por reconhecer a importância de gente em sua vida. Ao longo de todas as cartas, nós vamos perceber como o apóstolo Paulo trata aquelas pessoas que se tornaram importantes na sua caminhada. E ele mostra quão importante é na sua e na minha vida, pessoas, ter gente na vida da gente. O texto que a gente vai conversar hoje é um texto que já por 2 ocasiões eu conversei com a igreja. Um dia, em uma escola dominical, eu citei parte desse texto. Numa quinta-feira, na nossa reunião de oração, também compartilhei parte desse texto, mas eu quero trazer agora um novo momento desse texto, onde nós entendemos a importância de gente na vida da gente. Atos capítulo 20. Diz assim: tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e, abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam. Entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e o acompanharam-no até ao navio. Queridos, esse é um dos textos que, na palavra de Deus, mais me chamam a atenção, exatamente pelo contexto que eles estavam vivenciando. O apóstolo Paulo, por um tempo, ele fica com a igreja de Éfeso, e ele chora noite e dia com aquela igreja, ensinando, admoestando, corrigindo, exortando aquela igreja, mas chega o momento da separação entre eles. O apóstolo Paulo voltaria para Jerusalém, e a igreja permaneceria. Mas nesse contexto, o apóstolo Paulo está se despedindo, porque sabe que ele enfrentaria dias maus, e a igreja também enfrentaria seus dias maus. E nesse contexto nós encontramos pranto, abraços afetuosos e um beijo de despedida.
É aquele momento onde muitos de nós não gostamos, por exemplo, de despedidas. Nós não gostamos de dar tchau às pessoas. Nós não gostamos de saber que nós ficaremos longe um do outro. É esse sentimento que eles estão vivenciando. E é interessante que eles vão com o apóstolo Paulo até o navio. É exatamente aonde eles poderiam chegar, eles chegaram. Até o limite que eles poderiam ir, eles foram. Porque sabiam que o apóstolo Paulo entraria naquele navio e iria embora, e eles precisariam voltar. É a profunda relação de amor e cuidado entre Paulo e os irmãos de Éfeso, limitado apenas pela trajetória e missão de cada um. Era exatamente o momento que eles se dividem, porque agora a trajetória e missão de cada um deles é diferente. Já não mais estarão juntos, já não mais caminharão juntos. E só para entender a trajetória e missão, o apóstolo Paulo volta para Jerusalém e ele diz: não sabendo o que me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. É interessante que nós queremos tanto que o Espírito Santo ministre com a gente, fale com a gente, nos ensine da palavra, revele a vontade de Deus. E a vontade de Deus revelada ao apóstolo Paulo foi essa, que de cidade em cidade esperavam ele cadeias e tribulações. Era isso que o apóstolo Paulo fala aos irmãos de Éfeso na sua despedida. E ele dá uma palavra àquela igreja: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Então, assim como eu vou ter as minhas tribulações, vocês também terão os seus enfrentamentos, e não serão enfrentamentos externos apenas. Dentro do contexto de igreja, vocês sofrerão a perseguição. Mas é interessante que Paulo seguiria sua história, assim como os irmãos de Éfeso, pois agora sem apoio físico um do outro. A separação física, presencial, agora acontece. O apóstolo Paulo se despede, ele segue o seu trajeto e ele sabe que a igreja também ficaria sozinha. Queridos, é interessante que esse ponto é que mais pega na gente. Momentos da vida que nós sabemos que nós precisaremos percorrer sozinhos, que as pessoas não estarão mais naquele momento presencial, fisicamente na nossa história. A ausência de física talvez seja para muitos a maior razão de optar por querer uma vida solitária, sem mais reconhecer a importância do outro em sua vida. Muitas vezes nós dizemos: agora eu quero caminhar sozinho, não quero mais ninguém comigo, porque alguém um dia não pôde estar presencialmente numa luta nossa, numa dificuldade nossa, num momento difícil que nós enfrentamos. E aí nós passamos a optar por caminharmos sozinhos, acreditando que nós seremos muito mais fortes sozinhos, já que pessoas que poderiam estar com a gente aquele dia não puderam estar. Talvez fosse esse o sentimento que poderia brotar em relação àqueles irmãos. Já que o apóstolo Paulo não os defenderia mais, já que a igreja não mais defenderia o apóstolo Paulo porque estariam separados, talvez seria uma grande razão para que eles pudessem abandonar a fé, para que eles pudessem deixar o discipulado, para que eles deixassem de acreditar que Deus estava cuidando deles. Mas a narrativa de Lucas diz o seguinte: entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto. O coração deles se entristece por uma simples razão. O apóstolo Paulo diz: nós não nos encontraremos mais. Eu vou embora, vocês ficarão, nós teremos nossos enfrentamentos e vocês não vão mais me ver. Essa frase não é contida de revolta, não há nela uma frase que diz que eles não queriam mais continuar crendo. Pelo contrário, é uma frase que mostra empatia, afetividade, companheirismo, cumplicidade e gratidão. Sentimentos que denotam a importância de gente na vida da gente, independentemente se combaterão nossas lutas conosco. A importância de termos gente na vida da gente, e não importa se nós estaremos com um navio no mar, não importa se nós voltaremos sozinhos para Jerusalém, não importa se ficaremos sozinhos na igreja e enfrentando nossos problemas.
mas é saber que nós temos gente na vida da gente que se importa, que chora, que se entristece, que fica amargurada, quando nós estamos passando pelas nossas lutas. E aí nós entendemos a importância de gente na vida da gente. Nesse texto nós temos pelo menos 4 lições para entender a importância de ter gente na vida da gente. E a primeira, pela necessidade que temos de apoio. Não sabendo o que ali me acontecerá, em relação a Paulo, entre vós penetrarão lobos vorazes, em relação à igreja de Éfeso. Queridos, todos nós precisamos de apoio, pelo menos nessas 4 áreas da vida, no nosso psicológico, no nosso afetivo, no nosso emocional e no nosso espiritual. Nós precisamos de pessoas na nossa vida que nos deem apoio nessas áreas. Por exemplo, psicológico, um caminhar do lado, alguém que nos traz a realidade, alguém que nos mostra a verdade, alguém que nos ensina a manter a razão, alguém que nos mostra os caminhos perigosos que nós estamos percorrendo, que pode afetar o nosso psicológico. São pessoas que vão estar cuidando de nós ao longo da caminhada. Afetivo, um abraço apertado. Eu imagino aquela cena, o Giba falou aqui do The Chosen, que nos ajuda muito a visualizar a cena, a ver o que estava acontecendo. É exatamente isso que acontece quando a gente começa a ler a palavra de Deus e tentar visualizar, tentar ver a cena. Então você imaginar naquele momento aquela despedida, aquelas palavras que vão mostrar a angústia do coração de Paulo, mostrar a angústia do coração da igreja, e naquele momento eles se abraçam. Aquele abraço afetuoso, aquele abraço apertado, aquele abraço de quem se importa. Queridos, como é gostoso em dias de tristeza, de angústia, em dias de preocupação, alguém se aproximar de nós e dar um abraço e apertar a gente de tal forma que a gente se sinta protegido, acolhido, amado. E aí nós percebemos o quanto nós somos carentes e o quanto esse apoio afetivo, o apoio emocional, um choro compassivo, um choro que sente a dor do outro. Um choro que compreende o sofrimento do outro. Como é bom ter pessoas dispostas a chorar com a gente, porque sabe que nós estamos sofrendo, porque sabe a luta que nós estamos passando. E um espiritual, uma oração intercessória. Queridos, eles oraram ali e se despediram. Eu imagino como ficou o coração do apóstolo Paulo de ir embora, mas saber que ali ficou uma igreja que estava orando pela vida dele. Uma igreja que estaria intercedendo pelas lutas dele. Da mesma forma, uma igreja que sabia e conheceu o apóstolo Paulo e recebe uma carta do apóstolo Paulo falando assim: olha, sempre que recordo de vocês em minhas orações, o tempo todo ele fala isso à igreja de Éfeso, o tempo todo eu estou orando pela vida de vocês, eu peço a Deus que vocês conheçam Ele, que vocês experimentem a profundidade, a altura, a largura desse amor de Deus. De saber que tem alguém intercedendo por nós, de você poder compartilhar as suas lutas, mas saber que alguém está fazendo da sua luta um motivo de oração. Mas presta atenção, atitudes que só virão do outro quando demonstrarmos as nossas fraquezas e medos e reconhecermos a necessidade do apoio alheio. Muitas vezes nós não temos pessoas que nos apoiam, porque esses 2 pontos nós não vigiamos. Primeiro aqui, demonstrarmos nossas fraquezas e medos. Nós vivemos uma sociedade competitiva demais, uma sociedade que tenta no tempo todo nos mostrar que nós somos os melhores, e exigir de nós que nós não demonstremos as nossas fraquezas, e nós somos preparados para isso, e o tempo todo a nossa resposta imediata é: beleza, se melhorar, vira festa. E aí então nós não falamos: não, eu não estou legal, hoje eu não estou bem, hoje eu preciso que alguém me ouça, eu preciso que alguém cuide de mim. Queridos, nós precisamos aprender a reconhecer as nossas fraquezas, a reconhecer os nossos medos, porque aí sim pessoas irão nos apoiar, pessoas irão nos ajudar, mas também reconhecer a necessidade do apoio alheio. Às vezes nós temos facilidade de reconhecer as nossas lutas e os nossos medos, mas o grande problema é o orgulho que nós alimentamos, e achamos que nós não precisamos do outro. Nós não reconhecemos que o outro pode nos ajudar. E aí vem o nosso orgulho, porque se eu fizer isso, essa pessoa vai pensar o que de mim? Ela vai cobrar o que de mim depois?
e aí eu não permito que a pessoa possa me ajudar. Mas são duas coisas que nós precisamos tirar do nosso coração. Primeiro, esse medo de mostrar nossas fraquezas e medos, e segundo, o medo de reconhecer a necessidade de apoio, porque o nosso próprio mestre passou por isso. Olha o que acontece em Mateus 26, 36 ao 38. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. O próprio Mestre, o próprio Cristo, no momento profundo de amargura e tristeza, ele chama os discípulos mais próximos dele e fala: eu estou angustiado, eu estou entristecido, eu preciso que vocês fiquem comigo e intercedam, orem juntamente comigo. Querido, se o próprio Cristo reconhece que naquele momento ele precisava de apoio, de alguém orando, intercedendo por ele, quem somos nós para achar que não precisamos de pessoas nos apoiando, de pessoas dispostas a cuidar da gente, pessoas dispostas a reconhecer que nós estamos fracos e precisamos de alguém que ore, de alguém que nos abrace, de alguém que chore com a gente, de alguém que nos dê uma palavra de ânimo, de motivação. Então nós entendemos que gente na vida da gente é fundamental pela necessidade que nós temos de apoio. Mas a segunda lição que nós aprendemos com esse texto: por sabermos que sempre terá alguém dando forças a nós. O texto diz: tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Queridos, nossos filhos, em momentos que eles estão tendo uma apresentação, o Davi tem começado a jogar bola aqui no Sabsa, e é interessante quando ele faz qualquer coisa. Esse dia ele deu uma cabeçada na bola, o jogo continuou, ele parou, olhou para mim e disse assim: queridos, como é bom saber que tem alguém dando forças para a gente, como é bom saber que tem alguém que está ali acreditando que nós vamos passar por isso, alguém que sabe que nós vamos enfrentar uma luta tão grande, mas está torcendo por nós do outro lado, e o tempo todo nos trazendo uma palavra de apoio. E como é bom nesse momento que eles oram, se ajoelham e oram com todos eles. É exatamente assim: eu vou pedir a Deus que guarde vocês, eu vou pedir a Deus que proteja vocês, eu vou pedir a Deus que seja cada dia acompanhando a vida de vocês. E aí, nós temos um texto bastante conhecido de Eclesiastes, que muitas vezes nós apenas limitamos ao casamento, mas na verdade ele não trata o casamento, ele trata relações com o outro, pessoas na vida da gente, e num contexto principalmente de comércio, onde eles saíam da sua terra e para lugares distantes, e eles precisariam passar pelo deserto, o calor do dia, o frio absurdo da noite, o perigo dos assaltantes, o perigo de serem violentados, roubados. Então era melhor que eles fossem pelo menos em 2, que eles caminhassem juntos com outros, para que eles pudessem proteger um ao outro. E ele diz: melhor é serem 2 do que 1. Queridos, tudo na vida é melhor serem 2 do que 1. Tudo que nós podemos pensar em relação à vida é melhor serem 2 do que 1. E ele dá 3 situações aqui. Primeiro ele diz: porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, se alguém cair e estiver só. Se um cair, é importante ter o outro para levantar. E na vida nós tropeçamos, nós erramos, nós falhamos, nós caímos. Mas por estarmos sozinhos, muitas vezes nós permanecemos caídos, porque nós não temos forças para levantar. Nós não temos alguém para estender a mão para nós e falar assim: olha, fica em pé, eu estou aqui, eu te apoio. Mas ele continua: se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão. Noites frias, as noites frias do deserto, poderia levar a coberta, mas deitar os 2 juntos aqueceria um ao outro. E ele diz: se alguém quiser prevalecer contra um, em embate, numa luta, numa perseguição, ele diz: um ajudará o outro, os 2 vão resistir. E ele conclui dizendo: o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. E aqui mais uma vez nós romantizamos
que é o homem e a mulher no casamento, e a terceira dobra é o próprio Deus. Pode usar, pode fazer isso, vai abençoar a sua vida. Mas é literalmente você dá mais um nó que vai proteger. Mais uma vez eu uso a vida do Davi, o seu tênis. Se ele vai sozinho com um nozinho só, vai soltar o tênis. E aí ele vai ficar a tarde inteira tentando amarrar o tênis. Eu dou um nó, 2 nó e 3 nó. E aí eu sei que ele vai correr o dia inteiro e aquilo não vai escapar. Então, quando nós temos alguém do nosso lado para nos apoiar, nos proteger, para nos dar força, querido, você pode andar, você pode enfrentar, você sabe que você vai passar por dificuldades, mas ter alguém dando forças, o seu coração vai se aquietar. É a compreensão da necessidade do outro em nossa vida é revelada pela certeza que enfrentaremos perigos, os quais, em sua maior parte, não saberemos enfrentar sozinhos. É na luta que nós sabemos o quanto nós precisamos de pessoas. É exatamente em circunstâncias contrárias que nós pensamos, se tivesse alguém comigo, eu não estaria passando por isso. Se alguém acreditasse em mim, se alguém me desse força nesse momento, talvez eu iria superar com muito mais facilidade. É diante desse momento, mas sabe o que é o problema? Que nós crescemos rápido demais. Nós passamos as fases da vida, e quando nós vamos ficando cada vez mais adultos, mais orgulhosos nós ficamos. Por quê? Na infância é mais compreensível. Na infância é mais fácil saber que nós precisamos do outro, que nós precisamos de ajuda. Criança tem muito mais facilidade de chegar para ele e falar assim, eu não consigo, eu não sei, me ajuda, me carrega, me coloca ali, pega para mim, porque exatamente a infância mostra isso. Na adolescência, a juventude, somos mais resistentes. É a hora que nós achamos que já somos sábios o suficiente, nós já sabemos tudo da vida, e nós achamos que os mais velhos não podem nos ajudar porque são ultrapassados, os mais novos não, porque são mais fracos do que a gente, e nós achamos que não precisamos do outro. Na fase adulta, aí vem o nosso orgulho, e aí vem o orgulho de mostrar que eu não preciso de pessoas na minha vida, eu não preciso de alguém dando um apoio, porque eu já sou adulto, já sou dono de mim mesmo, e eu posso sair dessa sozinho. Mas em todos os momentos da vida, lá no fundo do nosso coração, sabemos o quanto é bom saber que sempre tem alguém torcendo por nós. Por mais que sejamos orgulhosos, por mais que achemos que nós somos sábios o suficiente, como é gostoso saber que tem alguém que torce por você. Como tem alguém que o tempo todo está vibrando com as suas vitórias, vibrando com as suas conquistas, alguém que sabe que você está passando pela luta, mas confia e sabe que você é capaz de enfrentar. O quanto nós trazemos à memória essas pessoas, quando nós estamos passando pela crise. O quanto que nós trazemos à memória pessoas que um dia nos deram uma palavra de afirmação, que foi fundamental para nós, para saber que nós iríamos persistir, nós iríamos perseverar. Para o apóstolo Paulo era importante saber que tinha uma igreja intercedendo por ele. Para a igreja era importante saber que o apóstolo Paulo estaria cuidando deles em oração. Então lembre-se, é importante gente na vida da gente, por sabermos que sempre tem alguém dando forças para nós. Mais uma terceira lição, pela instrumentalidade que são em nossa formação. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. O apóstolo Paulo investe 3 anos da sua vida para cuidar daquela igreja, para poder edificar aquela igreja, para poder fazer a formação daquela igreja. E nós sabemos o quão precioso é na nossa vida, na nossa formação, outras pessoas fazerem parte, para que nós sejamos mais fortes. Queridos, o texto que nós temos compartilhado no convite dessa série é: como ferro com ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. São nas relações interpessoais que nós somos moldados, que nós somos formados. É exatamente na relação com o outro que eu percebo as minhas falhas, onde eu percebo o que eu preciso mudar e o que eu preciso o tempo todo fazer de maneira mais presente e constante na minha vida. Presta atenção nesse sociólogo, ele diz o seguinte: somos a média das 5 pessoas que nos cercam. Pensa nas 5 pessoas mais próximas da sua vida e você vai perceber que você é o resumo delas. Basta a gente perceber o quanto que com o passar do tempo nós nos tornamos iguais às pessoas que nós convivemos.
o quanto nós pegamos os trejeitos delas, o quanto nós pegamos a maneira delas falarem, delas agirem, e muitas vezes nós percebemos o quanto nós nos tornamos iguais às pessoas que nos cercam, e aí que mora o grande perigo da nossa vida. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Um ditado popular que diz: chega-te aos bons e será um deles, chega-te aos maus e será pior do que eles. Aí nós entendemos, queridos, a importância de avaliar quem são as pessoas que estão moldando a nossa vida, quem são as pessoas que estão moldando o nosso caráter, quem são as pessoas que estão sendo instrumentalidade na nossa formação. O apóstolo Paulo, por exemplo, ao jovem Timóteo, ele diz: foge ao trocínio das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam ao Senhor. A preocupação do apóstolo Paulo com o jovem pastor Timóteo é: Timóteo, toma uma decisão na sua vida, comece a andar com pessoas que amem a Deus, com pessoas que amem a Cristo, com pessoas que podem ser instrumento de Deus para te formar de maneira abençoadora. Mas somos fruto das relações, é preciso escolher quem nos influencia e é preciso escolher o conselho que ouvimos. Queridos, quem tem influenciado e quem tem dado conselho? E aí uma dica para você entender quem influencia a nossa vida, ou quem dá valor àquilo que nós estamos fazendo e o que nos dá credibilidade que nós estamos fazendo. Nós vivemos no mundo virtual. Comece a perceber as pessoas que curtem as suas postagens. Comece a perceber pessoas que olham e se alegram com aquilo que você compartilhou. Aí você começa a avaliar a pessoa que curtiu o seu post. Aí você percebe o quanto que aquela pessoa tem marcas da sua vida e o quanto você tem marcas da vida daquela pessoa também no dia a dia. E nós percebemos que é literalmente que o próprio Jesus nos ensinou, que é cego caminhando atrás de cego, é cego conduzindo cego, é o tempo todo pessoas que vão apenas trazer enfermidade ao nosso coração, e nós permitimos que essas pessoas nos influenciem, e são pessoas que nos dão conselho. Temos o poder de escolher nossos influenciadores, os que cuidarão da nossa espiritualidade, da nossa vida emocional e dos que serão cura para a nossa alma. São pessoas como Onesíforo, que recreava o coração do apóstolo Paulo. São pessoas como Áquila e Priscila, que simplesmente entregavam a vida a ponto de morrer pelo apóstolo Paulo. Pessoas que traziam alegria, pessoas que traziam um alívio, pessoas que cuidavam do apóstolo Paulo. Pessoas que precisam entender que elas podem cuidar, porque estão formando a vida de cada um de nós. Como o óleo e o perfume alegram o coração, assim um amigo encontra doçura no conselho cordial. É exatamente pessoas que podem dar um conselho, aquilo traz para você o perfume, o óleo e o perfume que alegra o coração. Como é bom entender que tem pessoas do nosso lado que estão nos moldando. Pessoas que estão nos tornando cada vez mais pessoas melhores, pessoas cada vez mais parecidas com Cristo, e não pessoas que estão destruindo a nossa vida, pessoas que estão nos jogando para baixo, pessoas que o tempo todo estão simplesmente nos entristecendo, nos amargurando, porque nós permitimos que elas tomem o controle da vida. Se você é sábio, alguém anda com você, mas se você é tolo, comece a andar com o sábio. Então nós precisamos saber quem pode edificar mais a vida, aquele que anda comigo ou com quem eu ando. E a escolha sempre será aquele que formará Cristo na vida um do outro. E por fim, gente na vida da gente é importante por nos fazerem manter a fé diante das lutas que teremos. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Aqui, no momento da despedida, a preocupação do apóstolo Paulo é exatamente que aquela igreja enfrentaria suas lutas, mas ele encomenda aquela igreja ao Senhor, para que através da palavra e da sua graça, ele pudesse fortalecer aquela igreja. É literalmente entender que o apóstolo Paulo está preocupado com as lutas que aquela igreja vai enfrentar, mas eles não poderiam perder a fé.
É entender que tem pessoas na nossa vida, que nós iremos enfrentar circunstâncias, mas a maior preocupação dessas pessoas é que nós não venhamos perder a nossa fé. Que mesmo que passemos pelas lutas, piores lutas possíveis, mas ela vai dizer assim: eu estou do seu lado, porque você não pode abandonar esse Deus. A luta poderia os fazer abandonar a perseverança no discipulado, a convivência com a sua igreja, o cumprimento da missão e a compreensão da vontade de Deus. Era isso que poderia acontecer com aqueles irmãos de Éfeso. Era simplesmente voltar sabendo da perseguição. Não, é melhor não caminhar com Cristo. É melhor eu negar esse Cristo. É melhor eu viver sozinho, longe dessa igreja. É melhor abandonar a minha fé, porque então aí eu vou viver em paz. Mas a partir dessa palavra do apóstolo Paulo, eles tomam a decisão de continuarem firmes no Evangelho, porque sabia que o apóstolo Paulo estava encomendando a eles a palavra da sua graça e o poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Sabe o que é interessante? Jesus está se despedindo dos seus discípulos. Eu vou embora, eu vou voltar para junto do Pai, vamos chegar em Jerusalém, tudo isso vai acontecer comigo porque é necessário. E vocês ficarão sozinhos, mas fiquem tranquilos, porque eu mandarei para vocês o Consolador. Vocês terão o Espírito Santo que trará a vocês à memória tudo aquilo que eu ensinei a vocês, e Ele estará consolando o coração de vocês. Mas vocês serão odiados pelo mundo, serão perseguidos pelo mundo. Mas é interessante que, apesar de dar o Espírito Santo a eles, Ele encomenda algo importante aos seus discípulos. Ele diz, que sumiu aqui, está lá só. Aí. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. O apóstolo Paulo sabia que eles seriam perseguidos, que o próprio Cristo sabia que eles seriam perseguidos, maltratados, seriam muitos levados à morte, mas a palavra que Cristo dá a eles é: permaneçam juntos, permaneçam amando um ao outro, permaneçam dispostos a dar a vida um pelo outro, façam com que um e o outro permaneçam nesta fé, que nenhum de vocês venham se perder, mas fiquem unidos. Queridos, é fundamental na nossa vida termos pessoas dispostas a nos fazer manter a fé. Todos nós precisamos de quem nos segura na fé, de quem intercede por nós, de quem nos é exemplo de perseverança. Todos nós precisamos de pessoas assim, de pessoas que o tempo todo vão cobrar da gente a presença na igreja, o tempo todo cobrar de nós a necessidade de congregar, de estar reunido com o povo de Deus, de nos lembrar que nós precisamos orar, que nós precisamos cuidar um do outro. Sempre terão pessoas que nós iremos dizer como são chatas essas pessoas, como são insuportáveis essas pessoas, como que elas pegam no nosso pé o tempo todo. Mas são essas pessoas que nos fazem manter a fé, são essas pessoas que firmam nossos pés na caminhada, são essas pessoas que nos lembram que nós precisamos de Deus diante de nós. E o apóstolo Paulo vai dizer à igreja de Éfeso, aos Colossenses e aos Gálatas: suportando-vos uns aos outros em amor. Aos Gálatas ele diz: levar a carga um do outro. Queridos, nós sabemos em momentos da vida que nós fraquejamos, como pessoas foram importantes, dizendo: estou orando por você, eu sei que você vai dar a volta por cima, eu sei que você vai continuar confiando nesse Deus, não importa o que aconteça. Entrou no navio, Paulo, o que for acontecer do outro lado, confie em Deus. Vocês vão ficar aqui em Éfeso, não importa o que aconteça, continue confiando em Deus. Por isso, precisamos da igreja, na vida da gente, de gente que ama Jesus, de gente que nos quer ver bem com Ele. Nós precisamos, queridos, de gente que ama Jesus, de gente que ama a nossa vida, de gente que quer ver a gente bem com Deus. O escritor de Hebreus diz assim: consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima.
Não deixe que pessoas se afastem de você. Não bloqueie relacionamentos da sua vida. Não deixe que pessoas que se importam com a sua fé e vivam longe de você. Quebre as barreiras, quebre o orgulho, quebre as dificuldades, quebre tudo aquilo que esteja impedindo você de congregar mais, de se aproximar mais, de se reunir mais, de ser cuidado mais, para que você possa manter a sua fé diante das lutas que a vida proporciona. Gente, na vida da gente é importante pela necessidade que nós temos de apoio. Não pense que você não precisa, todos nós precisamos, por sabermos que sempre terá alguém dando forças a nós. Como é bom ter alguém numa palavra que vem e nos fortalece, uma palavra vem e fala, segue nesse caminho, você está indo bem, pela instrumentalidade que são em nossa formação. Gente, um dos assuntos que a gente vai conversar é isso, nos próximos domingos, que pessoas são fundamentais na nossa formação, por mais que a gente tente fugir delas, elas são fundamentais para isso, por nos fazerem manter a fé diante das lutas que teremos. As mulheres hoje de manhã falaram um pouco das reuniões de terça-feira de oração, como é importante isso, para manter a fé diante das lutas. Eu quero mais uma vez terminar nas palavras do apóstolo Paulo, e fazer dessas palavras do apóstolo Paulo as minhas palavras em relação a pessoas que passam, que estão na minha vida, que passaram pela minha vida, que foram fundamentais, são fundamentais para que eu possa manter-me firme na presença de Deus. E da mesma forma eu quero que você coloque o nome de pessoas assim, pessoas que são fundamentais na sua trajetória com Deus, pessoas que fazem com que você não venha perder a sua fé, pessoas que o tempo todo perguntam se você está bem e está orando pela sua vida. O apóstolo Paulo diz, saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, e não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Eu agradeço profundamente, eu não vou citar nome de pessoas aqui, porque eu não vou chegar a segundo nome, mas queridos, como eu sou grato a Deus, por pessoas que desde o início da minha caminhada, ontem eu mandei um story para o Ademar de Campos, não sei se ele vai ver, mas eu mandei, ele lançou aquela música Pela Fé, ele fez uma nova roupagem da música, e ele colocou, o ano de lançamento foi 97, e ele fez agora uma nova roupagem, e eu mandei, eu agradeço a sua vida, porque foi exatamente no meu começo de caminhada, e o ministério da nossa igreja cantava essa música. Para mim foi fundamental na minha caminhada cantar pela fé. Queridos, quantas pessoas eu olho para trás e percebo que foram fundamentais para chegar aonde eu cheguei. Pessoas que me perseguiram, pessoas que me apoiaram, pessoas que desacreditaram, pessoas que acreditaram muito mais do que eu, mas foram fundamentais para eu chegar até aqui. Eu falo de mim porque eu estou com o microfone na mão, mas eu sei que você tem pessoas na sua vida, que ao longo dos dias, elas foram fundamentais para você. Talvez hoje elas não estejam mais presencial na sua vida, mas você guardou no coração o quanto que elas foram importantes. E o maior desafio nosso é isso, é tirar as mágoas que nós carregamos, que nos impede de caminhar, e trazer à memória aquilo que foi fundamental para a gente poder caminhar, e ter a certeza que todos nós precisamos de gente na vida da gente. Lembre-se disso, nós precisamos, porque é importante demais ter gente na vida da gente. Se o próprio mestre fez isso, levou 12 com ele, dos 12 chamou 3 mais perto, quem somos nós para tentar caminhar sozinhos na vida? Eu quero orar com você e pedir a Deus que nos abençoe, que nos ensine cada vez mais a ver a importância de gente na vida da gente. Pai, o que nós pedimos ao Senhor, a Deus, é perdão por toda a dureza do nosso coração, de acharmos que podemos caminhar sozinhos, por sermos fortes o suficiente, ou por acharmos, a Deus, que as lutas da vida nos fez fortes, nos fez sábios, nos fez capazes de enfrentar qualquer coisa. Pai, se nós passamos pelas lutas da vida, é porque teve alguém do nosso lado. Talvez nós não enxergamos, nós não o soubemos, mas tiveram pessoas que estiveram do nosso lado, orando, intercedendo, cuidando,
se importando com a gente, chorando muitas vezes às escondidas pela nossa vida, e assim tivermos forças para caminhar. E o Senhor Deus tem nos dado o privilégio de colocar gente na vida da gente. E assim, ó Deus, nos ensinar cada vez mais o quanto nós precisamos de apoio, o quanto essas pessoas são fundamentais na nossa formação, o quanto é bom, é importante saber que tem pessoas dando forças para a gente, torcendo por nós, ó Pai. E assim, ó Deus, saber que são pessoas que nos farão manter a fé, irão nos fazer manter o foco na caminhada contigo. Abençoe-nos, ó Deus, para que possamos com humildade reconhecer todos os dias a importância de gente na vida da gente. E assim, ó Deus, encurtar as distâncias, tirar as barreiras, e assim, Deus, abrir o nosso coração, para que o Senhor use a vida de pessoas para nos abençoar. Abençoe esta igreja, Senhor, e faça cada vez mais nesta igreja essa realidade de ter gente cuidando de gente, para que o tempo todo o Senhor abençoe a vida da gente, e assim possamos ver entre a gente, ó Pai, a vontade do Senhor acontecendo na vida de cada um de nós. Abençoe-nos, ó Deus, e coloque essa palavra no nosso coração, para que não criemos, ó Deus, argumentos para tentar, Deus, contra-argumentar contra a Tua palavra, mas possamos ver, ó Deus, a importância na vida do apóstolo Paulo, na vida de Timóteo, na vida, ó Pai, do próprio Cristo, a importância de pessoas fazendo parte da vida da gente. Nos abençoe, e usa também a cada um de nós na vida de outras pessoas. Essa é a nossa oração, a nossa gratidão, o nosso pedido, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe a sua vida e